Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês, todos conectados. É um prazer poder estar aqui toda quarta-feira, trazendo para vocês as novidades, as informações, os diferenciais das companhias que a gente trabalha. Quero apresentar a Veli para vocês. A Veli é uma empresa que representa as melhores marcas de companhias de cruzeiros fluviais que navegam pela Europa, Ásia e África. A gente é um escritório que fica aqui em São Paulo e atende exclusivamente as agências e consultores de viagem. E atualmente a gente tem as melhores marcas e também temos algumas marcas de companhias de cruzeiros marítimos. Quero mostrar para vocês um vídeo para vocês terem ideia de qual é a nossa missão, qual é a nossa ideia quando a gente oferece uma experiência de algum cruzeiro fluvial, marítimo ou por algum canal na Europa. Vou passar o vídeo para vocês. Viajar é o ato de marcar sua vida para sempre. Uma forma de se conectar com pessoas do mundo todo. Conhecer novas culturas e descobrir novos sabores. Com a bagagem cheia de histórias, voltamos para casa com um sentimento de liberdade, com a certeza de que não somos mais os mesmos. Pelo mar, pelo ar, pelo rio ou pela terra, não importa. O que levamos são as experiências. Descubra um novo jeito de viajar. Experimente o mundo de uma maneira diferente. Veli Representações. Experiências e conexões ao redor do mundo. Bom, essa é a ideia. A nossa missão é exatamente promover as experiências e as conexões, seja pelo rio, pelo mar, pela terra. E realmente a gente tem feito um trabalho que tem tido um bom retorno, principalmente desses treinamentos online que a gente tem feito. Eu sou a Paula, sou executiva de contas da Veli, estou na empresa faz 4 anos. Quero agradecer às agências que são fiéis, que estão sempre aqui assistindo. Eu tenho recebido um retorno de carinho super especial. Obrigada, gente. A gente está longe fisicamente, mas sempre em mente próximos, né? Hoje eu tenho a presença da Natália, participação especial. Quero agradecer, Nath, o seu tempo. Você está escutando? Está me escutando? Estou te escutando. Eu que agradeço o convite da Veli. É sempre um prazer ter essas parcerias com a Veli, que é um parceiro tão especial para a gente. Obrigada e bom dia a todos. Já agradeço aqui de antemão a presença de todas as agências que estão prestigiando a gente nesse treinamento. Com certeza, é super importante vocês. São os mais importantes para a gente agora, nesse momento. A Nath, ela é executiva de contas da TTC, que é a The Travel Corporation, e ela vai falar um pouco sobre as duas marcas, que são as marcas que a Veli representa. Pode introduzir, Exatamente. Nath. Legal. Eu sou executiva de contas tanto da UniWorld quanto do U-River Cruises. Na verdade, a TTC ela tem um escritório próprio que fica em São Paulo. Eu sou contratada deste escritório, então como eu sou parte da companhia, né? E um dos nossos objetivos aqui no Brasil é justamente ajudar e apoiar os nossos parceiros, como a Veli, trazendo treinamentos e informações tanto dos navios boutiques da UniWorld, quanto das novidades do U-River para vocês e para todo o mercado brasileiro. Isso. A gente veio falar em especial de Índia, mas a UniWorld, ela navega pelos principais rios da Europa, alguns na Ásia, e hoje a gente veio falar um pouquinho mais sobre esse destino que é tão curioso, né? Tão curioso, tão intenso, e onde a gente consegue, sim, despertar praticamente todos os sentidos do viajante, do nosso cliente. Nath vai falar um pouquinho aqui da introdução da Índia, e pode falar, Nath. E vamos começar essa imersão, né? Acho que a Paulinha começou muito bem falando de Índia. Índia é realmente um destino cativante, né? Quando a gente fala de Índia, acho que uma das coisas que é importante ter em mente é um destino de contraste social, né? Mas é também um destino de tradição milenar e que tem aspectos modernos. É lógico que a gente não pode esquecer de todo o contexto histórico de colonização que a Índia tem, e isso faz parte da história e da Índia atual
que hoje a Uniworld traz como possibilidade de visitar em um dos nossos navios boutique, né? Eu diria que a Índia, ela não é uma única nação. A Índia, ela é um conjunto de várias nações em um único território. A gente estava até conversando, né, Paulinha, que eu estava lendo também que existem mais de 400 idiomas e dialetos na Índia e que o governo reconhece 22. Então, Sim. por aí você já consegue ter uma ideia dessa variedade cultural que está no país. E eu acho que ter esse background, ter esse conhecimento do histórico da Índia ajuda, por isso que nessa apresentação hoje a gente vai contar, através dos passeios que a gente leva os passageiros, um pouquinho disso também. E é esse resultado da Índia moderna que a gente tem hoje, que são esses contrastes sociais, essa cultura tão variada, que faz da viagem da Índia, né, o melhor caminho para você ir e conhecer a Índia ser através de um cruzeiro. Porque você coloca os teus clientinhos, os teus passageiros, numa empresa que está há mais de 40 anos no mercado, que tem um super know-how e que vai estar acompanhando os seus passageiros em todos os passeios e durante, obviamente, o nosso cruzeiro e a nossa estadia terrestre, que até a Paulinha vai contar mais para frente. Então, eu sei que às vezes há um temor por parte das agências, tem um pouco de insegurança, mas quando a gente fala dos seus passageiros estarem fazendo essa experiência com a Uniworld, esses medos desaparecem, porque eles estão aí 24 horas amparados com a equipe da Uniworld para ajudá-los e trazer dessa experiência uma experiência inesquecível. Com certeza. E, assim, é uma experiência que realmente a gente precisa alinhar quando a gente faz a venda. A gente caracteriza a Índia como os destinos exóticos nos cruzeiros fluviais. Então, tanto a Índia quanto o Vietnã e Camboja, todos esses destinos é muito importante que a gente saiba alinhar a expectativa e o que a gente vai, que realmente, de fato, o cliente ele vai encontrar no lugar. Então, a gente estava conversando assim, a Índia não é um destino que você vai vender o seu cliente, aquele cliente que quer realmente relaxar. Porque realmente, assim, é uma experiência bem, bem intensa. Tudo, né, Nath? Tanto assim, sim, a questão da parte da história, da parte das religiões, assim, é um país muito conservador e tem, assim, a segunda maior população do mundo. Eu fico meio assim porque eu acho que é muita gente, é 1 bilhão e mais 300 milhões. Eu só acho que a China ganha porque eles são um pouco mais organizados, mas é muita gente na Índia. Então, assim, os contrastes, os sabores, tudo é muito intenso. Então, assim, é realmente muito importante que a gente saiba o cliente que a gente vai vender. E, ainda mais, se a gente puder vender com a Uniworld, realmente passa uma segurança. A Uniworld é a única companhia de cruzeiro fluvial que tem esse programa, navega pelo Rio Ganges, que também é outro mistério que as agências ficam assim, oi? É muito engraçado, é muito curioso, mas vamos continuar para vocês entrarem nesse programa e, né, nesse encantamento que é a Índia, que não tem como você estudar, ver as fotos e você não realmente não se interessar. Exato. Bom, antes da gente entrar no roteiro em si, só apresentar para vocês o navio que faz essa rota, que é o Ganges Voyager 2. É um navio que, assim como qualquer outro navio da Uniworld, ele é boutique, então ele tem toda a parte a parte de decoração, todo o mobiliário, ele é exclusivo para esse navio, você não vai encontrar ele em nenhum outro navio, e ele é todo inspirado na Índia, né, na Índia colonial, então você consegue ver isso desde a formatação das camas, desde a decoração nas áreas públicas, então é justamente para trazer essa decoração e esse design o passageiro já incorpora essa cultura indiana, uma vez que ele entra no nosso navio. É um navio mega exclusivo, a Uniworld já é conhecida por ter navios boutique com uma capacidade reduzida, mas esse navio, em específico, ele tem uma capacidade para 56 passageiros, então torna ainda mais a experiência ainda mais personalizada e exclusiva para os passageiros. Aqui, nesse slide, vocês conseguem ver, já vamos apresentar, iniciar no roteiro mesmo,
um overview, né? Como eu costumo dizer, uma fotinho do que esperar desse roteiro. Então, o roteiro com 13 dias de duração ao total, começando em Nova Delhi, na parte terrestre, e terminando em Calcutá, no cruzeiro. No total, a gente tem 7 dias de navegação, 5 noites em hotel. E aí, a Paulinha vai até passar na parte terrestre, vocês vão ver que na parte terrestre também a gente não deixa em nada a desejar. Pode passar, Paulinha. Esse slide aqui a gente já vai também, vocês já conseguem ter uma visão geral de como é o roteiro. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 3 dias em Nova Delhi, fazemos Agra, Jaipur, fazendo o famoso Triângulo Dourado. Em Calcutá, no 6º dia, a gente tem um embarque no nosso navio boutique, e aí a gente vai fazendo paradas em Kauna, Matiari, e vou até começar aqui falando, eu não sei se as minhas pronúncias, porque Nova Delhi, Agra, Jaipur é tranquilo. Agora, Murshidabad, Baranagar, Bandel, se por acaso a minha pronúncia estiver errada, por favor, me perdoem, depois até passem aí qual é a pronúncia correta, mas eu vou seguir o jogo aqui na pronúncia que eu acredito que seja a mais certa aqui para esses nomes, tá? Mas o que é importante falar nesse momento do roteiro, né? Quando vocês apresentam esse roteiro para o passageiro, é um roteiro completo. Normalmente as pessoas elas vão para a Índia uma vez na vida, é como ir para a China, para o Egito, Vietnã e Camboja, né? Então, se a pessoa quer ir para a Índia uma vez só, ela quer ter a experiência, ela quer ter uma boa experiência, né? A gente quer ter uma viagem completa e com conforto, isso a gente garante no roteiro da UniWorld. A gente quer ter uma viagem com segurança, e isso também a gente garante no nosso roteiro, e uma viagem completa, onde a gente tenha todas as experiências do destino. E esse roteiro, ele apresenta tudo isso porque ele começa pelo famoso Triângulo Dourado, e depois ele passa por cidadezinhas, onde vocês vão ter a oportunidade de conhecer desde os templos mais conhecidos, né, o templo de Hare Krishna, por exemplo, e locais importantes como a casa onde viveu a Madre Teresa. Então, além dessas, a gente ainda traz, vocês vão ver aí nos próximos slides, a gente ainda traz a opção de vocês conhecerem a área rural, os fabricantes das peças artesanais de metal ou de barro. Então, é realmente um roteiro completo e garante que essa experiência, essa viagem de uma vez na vida, o teu passageiro vai ter essa experiência completa da Índia. Quero complementar, Nath, porque assim, você está falando da experiência completa, né, ser composta por 13 dias. Exato. É importante a gente saber, gente, que não é possível desmembrar o cruzeiro da parte terrestre. Tá? Quando você fizer a compra, o orçamento, a viagem, ela só é vendida fechada. Então, você tem que comprar a experiência completa. Alguns programas, às vezes, eles possibilitam a pessoa comprar só o cruzeiro, mas aqui não. Você tem que realmente fazer programa fechado, completo. E a Nath falou sobre a pronúncia. Eu estive pesquisando, Nath, e por conta das religiões lá, uma curiosidade, toda cidade que termina com Bad, ela é muçulmana. E toda a terminação com Pur é hindu. Então já dá para saber ali onde você está visitando qual é a religião que domina. Tá? Só para complementar. Né? É muito legal esse dado. E também complementando a parte de desmembrar, como a Paulinha disse e está corretíssimo. Então, por exemplo, na Europa, a gente tem um roteiro que tem você tem a opção de comprar Praga com um cruzeiro ou só o cruzeiro. Agora, no caso de Índia, como a parte terrestre de Nova Delhi a Jaipur é uma parte, assim, icônica e imperdível, não faz sentido a gente só vender a parte de cruzeiro, porque não vai garantir a experiência completa, tá? Na verdade, esse roteiro de 13 dias, o passageiro pode até estender, porque a gente tem extensão em Varanasi, se não me falha a memória, são 2 dias, e você pode aumentar ainda mais essa experiência. Com certeza. E essa é a ideia, né, Nath? Eu sinto muito isso nas companhias e principalmente na UniWorld, é promover a experiência por completo. Então, eles pensam, eles desenham o dia a dia muito, assim, com muito especial mesmo, né? É artesanal, eu diria. Artesanal, quando a gente fala, A gente eu digo a gente, que faz parte da companhia, mas todo o nosso departamento de produtos,
eles estão em constante contato com todos os nossos locais onde a gente leva para os passageiros conhecerem e terem as experiências. Esse contato é diário para estar sempre tendo certeza que aquilo que a gente está oferecendo está dentro da qualidade da UniWorld. E aí, aqui na tela de vocês, está aparecendo o mapa. Então, só para lembrar, né? Vocês estão vendo, bem no centrinho da tela, tem o número 1, 2, 1 e 2, né? Na verdade, eu ia dizer 3, mas na verdade é 2 ali. É a parte terrestre, tá? Então, ela está com as linhas pretas, aí você tem um pontilhado, que quer dizer que é um aéreo interno já incluído na tarifa. E aí, na parte vermelha, que tem as bolinhas vermelhas, Baranagar, Murshidabad, Matiari, é por cruzeiro. Então, é importante saber, eu gosto muito de começar com o mapa, para vocês entenderem aonde é terrestre e aonde é cruzeiro. Isso, vamos falar também da época para navegar. Então, o roteiro acontece na época propícia para fazer destino Índia, né? Sim, muito bem apontado. A UniWorld, ela só faz navegação nos melhores meses para se conhecer a Índia, tá? Isso. Então, todas as nossas datas, a oferta de datas, ela já está sendo, elas já são consideradas na alta temporada. E aí, essa apresentação, a gente começa com a Paulinha apresentando a parte terrestre, né? O famoso Triângulo Dourado. Você vai contar depois para ele da questão do triângulo. E aí depois eu sigo com a parte de cruzeiro. Então, é toda sua essa parte terrestre, Paulinha. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, vamos fazer essa viagem aqui, que ela começa por Nova Delhi. Não tem como, né, entrar na Índia e não entrar pela capital. Ela é uma capital super colorida, e, assim, incrível, mistura tudo. É realmente uma capital que não para. Tá? Nosso primeiro dia, ele é um dia mais tranquilo, então a gente faz o check-in. E a parte terrestre, toda a parte terrestre da UniWorld, ela fez com as hospedagens na rede Oberoi. Para quem já trabalha com luxo, sabe que essa rede é uma rede de hotéis super premiadas. Eles têm mais de 22, acho que são 22 hotéis espalhados pelo mundo. E realmente toda pessoa que se hospeda nesse hotel, ela volta com uma experiência única, porque eles têm um lema: cada pessoa tem que se sentir pessoalmente e sinceramente tratada exclusivamente única. Então, assim, é isso que a gente fala, né, Nath? A UniWorld, ela sempre, quando a gente tem alguma experiência que não seja pelos rios, mas que a gente vá para a parte da terra, ou mesmo para os trilhos, que a gente falou também dos programas novos de trem, sempre com o mesmo nível de serviço que é entregue pela UniWorld. Muito bem, exatamente. E esse primeiro dia também é um dia que os passageiros já têm o transfer até o hotel, é um dia justamente para os passageiros relaxarem, descansarem. Nova Delhi, como a Paulinha disse, é um destino encantador, mas também caótico, bem movimentado. Então, vem a calhar esse primeiro dia, os passageiros ter esse tempinho de descanso, justamente para eles começarem a absorver o destino. Exato, para você se preparar para o que vem pela frente, porque realmente é muita informação, é muita coisa. Segundo dia, a gente tem um city tour bem completo, que eu estive estudando e vi realmente. Então, conhece assim, os principais pontos de Delhi, e não tem como não conhecer o túmulo de Humayun, que é esse que a gente está vendo aqui na foto na esquerda. Então, esse túmulo ele foi encomendado pela esposa do imperador Humayun, tá? É um túmulo que foi construído em 1570, e assim, a Índia é muito isso, gente, as construções lindas, assim, eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada por esse design da Índia, essas portas, essas torres, né, e toda construída em arenito. E assim, esse é um monumento que a gente não, assim, muitas pessoas não sabem, mas ele inspirou o Taj Mahal, tá? Exatamente. Então a gente brinca muito que é o Taj Mahal de Delhi. Exatamente. Depois, no próximo slide, eles vão até poder comparar. O Taj Mahal leva toda a fama, mas, na verdade, a inspiração é justamente o túmulo de Humayun. Não sei se a pronúncia foi. Eu tô falando Humayun também, mas a gente está aqui só, né, tentando fazer o nosso melhor. Tá? Exato. Ele é um patrimônio reconhecido pela Unesco, então é um patrimônio cultural. E depois disso a gente faz sim, um passeio também
pela cidade, e tem o memorial também do Mahatma Gandhi, não tem como a gente também não falar. Depois desse dia super intenso, gente, passa-se o dia todo fazendo as visitas, conhecendo, entrando, né, sabendo mais, se aprofundando mais. À noite, a gente vai ter um jantar, e é no hotel, no Oberoi, e é realmente um dos jantares, é o jantar de boas-vindas, né, Nath? Exatamente. Seguindo a mesma lógica do jantar de boas-vindas que a gente tem a bordo com o capitão, a gente coloca o jantar de boas-vindas ao destino Índia nesse segundo dia. Isso. E a gastronomia desses hotéis, e mesmo da UniWorld, é uma gastronomia internacional premiada, e isso é um ponto que a gente também tem que levantar, gente. Todas as pessoas que vão para a Índia se preocupam muito com a parte da alimentação, da higiene. Então, assim, esse é um hotel super premiado, e aí os hóspedes eles vão sim poder ter um contato com a gastronomia local, mas com segurança, tá, Muito gente? bem Eu acho muito interessante quando a gente vende um roteiro exótico de fluvial, porque a gente consegue manter a estrutura, a gastronomia e também os hotéis, porque, tudo bem, Delhi tem um hotel 5 estrelas, luxuoso, mas a cidade que a Nath acabou de falar, não tem, gente. Então, assim, realmente você poder explorar lugares super pitorescos, assim, né, no meio do lado, na margem do Ganges, se você não estiver hospedado no hotel, no cruzeiro, né, no hotel flutuante, realmente você não vai ter experiência por completo. Exatamente. Vamos lá. Terceiro dia, a gente pega um transfer de Delhi para Agra, e isso eu achei também uma coisa incrível da UniWorld, que é você poder ter 2 experiências no Taj Mahal. Você chega no final da tarde para conhecer o Taj Mahal, fica em Agra, e você pode ter essa ideia essa foto, né, Nath? Exato. Essa foto ela já quer dizer a vista esperada pelos passageiros, que nesse caso é o do pôr do sol, né? Essa é uma dúvida frequente entre os viajantes. O Taj Mahal é mais bonito ao nascer ou ao pôr do sol? E aí a gente não vai deixar essa dúvida para os nossos passageiros, a gente oferece essas 2 opções, tanto no dia 3 quanto no dia 4, para depois eles tomarem as próprias conclusões. Isso. Vamos contar um pouquinho sobre o Taj Mahal, porque eu acho que todo mundo tem a curiosidade, né? Quem não sabe um pouco sobre essa história de como foi construído, por que foi construído. Eu li um pouquinho mais, então, assim, o imperador Shah Jahan, ele tinha uma esposa, tinham 3 esposas, porque na Índia pode ter, né, mais de uma esposa, e a terceira esposa era realmente o amor da vida dele. E quando ela teve o 14º filho dela, ela veio a falecer. E um pouquinho antes dela falecer, ela fez 3 pedidos para ele. Então, assim, o primeiro era que ele fosse pai, que ele cuidasse dos filhos, né, dele. O segundo, que ele não casasse mais, realmente ele não casou mais. E o terceiro, que ele construísse algum monumento, algo que fosse tão bonito quanto como foi a história deles, o amor deles. E então foi construído o Taj Mahal em homenagem à esposa falecida. E realmente não tem uma pessoa, acho, no mundo que não queira conhecer, né? Que não queira estar de frente para esse monumento que é lindo. E tem essa dúvida mesmo qual é o momento mais bonito. Então, de manhãzinha, eu não sei, particularmente não sei dizer qual é o mais bonito. Eu gosto muito de ir de manhã, porque de manhã você não tem tanta gente próxima, então talvez você consiga tirar uma foto mais limpa. Mas as cores, né, as cores do pôr do sol são lindas. Sim, é curioso de ver o quanto o raio de sol ele faz mudar a cor, né, do mármore desse mausoléu, como ele impacta na nossa visão. Então, realmente vai de gosto para gosto. Eu gosto dos dois, então eu adoraria ter as 2 experiências. Mas é isso aí, Paulinha. Eu acho que a gente consegue, acho não, né? A UniWorld consegue oferecer a melhor da experiência. Se está na wishlist do passageiro o Taj Mahal, a gente entrega isso com louvor, né? Vamos dizer 100%. assim. E essa visita ela é bem cedinho, gente, viu? É assim, 5 horas da manhã a gente já está lá no Taj Mahal, então é um early morning total. Então, assim, você tem o café da manhã super cedo e vai fazer a visita. E depois de lá, a gente já segue para Jaipur. Então, vamos lá. Jaipur é a cidade cor-de-rosa, né? Muito famosa pelos tons de rosa dessas construções, e onde a gente faz a visita ao palácio. Esse palácio lindo, que também tem todas essas portas. Aqui na foto a gente consegue ver uma das portas,
Mas você tem, acho que, 3 portas super lindas, assim, trabalhadas, e cada uma tem um significado, né? Cada uma homenageia um deus. Exatamente. Isso, e a gente faz essa visita a esse palácio, tá? À noite, a final da tarde, eu achei isso também muito legal da UniWorld, porque assim, a Índia é um lugar que você... Eu acredito que eu me sentiria muito segura se eu tivesse realmente suporte que a UniWorld promove. Então, se eu quiser fazer uma visita, continuar explorando um pouquinho mais, eu tenho assistência da UniWorld. Então, eles também disponibilizam as vans para você conseguir fazer um pouquinho mais. Depois do passeio, de você ter feito o passeio, você consegue também um tempinho a mais, né, Nath, para você poder explorar a cidade. A gente oferece um shuttle cortesia do hotel até o centro comercial, então a gente já deixa os passageiros na região de interesse principal. Se eles quiserem conhecer o mercado local ou algumas lojas, você tem esse shuttle, então o passageiro não precisa se expor, por exemplo, a táxi, nem nada. A gente tem um transfer, um shuttle, né, da UniWorld para esse trajeto ser seguro para os nossos passageiros. Isso. Depois da gente visitar o palácio, e eu achei uma curiosidade também, assim, esse palácio ainda tem um rei. E ele está vivo, né? Tem 19 anos, está estudando em Londres. Então, essa cidade, ela é... Pode falar. É engraçado isso aí, adicionar, na verdade, é justamente essa disparidade que a gente estava falando no começo, né? Então, você tem... a Índia tem esse mix em função da religião, de alguma das religiões que tem essa questão das castas, e então você tem essa parte histórica do palácio, de ainda ter um rei, com essa fusão, essa mistura com o moderno, e o rei está estudando em Londres. Então, isso é muito interessante de ver, né? Te instiga, né? É muito curioso, assim, eu acho que... E, assim, apesar da Índia não ser mais uma monarquia, é como a Nath falou, eles levam tão a sério, são tão tradicionais e conservadores. Jaipur é que nem eu falei, né? A terminação é hindu, pur. Então, realmente, eles consideram, sim, muito a importância da realeza. Então, esse rei existe, sim, e esse palácio é dele. Inclusive, ele tem eu vi que tem 2 jarros gigantescos com a água do Ganges, porque realmente esse rio sagrado para eles, né, uma importância surreal. Aliás, vamos já falar, então, aqui do Vamos Ganges. Falar do Ganges, o famoso. O famoso. Chegamos no famoso trecho, então, de Jaipur para Calcutá, onde vai acontecer o embarque. A gente já tem esse traslado e o voo incluso no programa. Tem muita gente que fica curiosa, às vezes, mas está incluído? Sim, está incluído. E também por isso que a gente não desmembra, né, Nath? Também porque, assim, precisa de toda a logística, então, do horário do voo, já o trânsito, fica tudo completo para ter uma experiência e não ter que perder tempo para nada. Exatamente, para ter a máxima otimização nessa operação, que ela é bem amarradinha para oferecer o melhor para os passageiros. Muito bem observado. E aí, nesse 6º dia, é o dia que os passageiros vão embarcar no nosso hotel 5 estrelas, é o nosso hotel que flutua pelo Rio Ganges, e como a Paulinha bem disse, a gente já inclui o aéreo interno, a gente já inclui o transfer, e o embarque nesse dia, ele acontece por volta do hora do almoço, então, umas 11h30, meio-dia. E aí, aqui eu acho que fica também bem... é interessante de ressaltar, né? E uma das preocupações que a UniWorld tem é sempre de trazer a cultura, os sabores dos destinos que a gente está visitando a bordo. E uma vez na Índia, todos os passageiros têm o desejo, né, quando a gente vai viajar para qualquer destino, de ver um show de dança típica, conhecer, né, um pouco da cultura local através da dança. E por isso que logo nesse primeiro dia de embarque, após o jantar, a UniWorld inclui já a bordo uma apresentação da dança típica indiana a bordo. Então, vocês têm esse contato com a cultura local, com toda a exclusividade da UniWorld. Isso, promove essa imersão cultural que a gente bate tanto na tecla, né, que os cruzeiros fluviais fazem. Então, não é diferente na Índia. Exatamente. Bom, vamos seguir, então. Exato. E aí, a gente está no 7º dia, estamos em Kauna, né? O navio vai estar atracado em Kauna, que já foi um importante porto comercial e atualmente ela é conhecida pelos seus templos hindus. Pela manhã, os passageiros eles vão fazer um passeio que eu acho que é típico da Índia. Eu sou doida para fazer porque eu acho bem curioso. É um passeio de trishaw, ou como a gente fala em português, rickshaw.
no centro da cidade de Kauna. Então, a gente já começa com essa experiência de estar no Rikixá e a gente visita o primeiro complexo de templos murados que a gente tem na região de Kauna. E esse complexo, ele tem 3 templos. E, ai, meu Deus, a minha pronúncia. Vamos lá. O primeiro deles é o Pratapishwar, o segundo é o Lajli e o terceiro, é o mais difícil, é o Krishna Chandra. E aqui nesse complexo de templos, eles já conseguem observar justamente esses resquícios históricos, né, das religiões que passaram por ali. Depois da visita para os templos, os passageiros podem retornar ao navio de Rikixá, né, de Trishá, ou, se eles não quiserem usar o Trishá, eles podem caminhar por cerca de 20 a 30 minutos, e no caminho de volta para o navio, eles passam por um mercado local. E aí, quem resolver fazer essa caminhada a pé, observem porque o chefe do navio estará com vocês. E ele vai parar no mercado local para comprar alguns ingredientes que vão ser preparados a bordo para a nossa equipe, para os nossos passageiros que vão estar a bordo dos nossos navios. Inclusive, ao longo do roteiro, eu vou mostrar para vocês, a gente vai ter aula de demonstração de como usar as especiarias indianas a bordo. A bordo não, me perdoa, nos pratos. Podemos seguir, Paulinha? 8º dia do roteiro, a gente está em Matiari, que é conhecida pela fabricação de itens feitos de latão. Inclusive, na imagem que vocês estão vendo, você vê um indiano segurando esse instrumento de latão. O que é interessante, né? Matiari é uma vila. Então, conforme os passageiros estão chegando na vila, eles já sabem que eles estão chegando próximo da fabricação pelo barulho, porque é possível ouvir os artesãos batendo nesse metal para fabricar itens, e aí tem dos mais variados, né? Eles conseguem criar panelas, travessas, itens musicais, isso é dos mais variados. E é praticamente uma sinfonia escutar e ver o processo de fabricação. Nesse dia, os passageiros eles veem como os artesãos fabricam esses materiais, e é engraçado de ver como é feita a divisão também. Cada artesão, ele faz uma etapa, então ele não faz a produção inteira da panela, ele faz uma parte e passa para um outro, e o outro faz outra parte, e assim, ao final, a gente chega ai, meu Deus, na obra de latão final, né? Então, é um passeio muito especial, porque mostra essa parte artesanal da Índia que muitas pessoas, eu particularmente, até fazer parte da UniWorld, eu não conhecia, eu desconhecia. Podemos seguir, Paulinha? Bom, no 9º dia, a gente vai fazer visita a 2 vilarejos bengalis, né? E aí, vamos lá na minha pronúncia, o Murshidabad e o Baranagar. E aí, complementando com a fala da Paulinha, Murshidabad é muçulmano, né? E o Baranagar é hindu. Falei certo? A terminação gar eu já não sei. Já não é. Então eu fiz confusão. Eu já só sei até a parte do Bad, mas o Bad tá certo, é muçulmano. Ótimo, já aprendemos isso. Então, a gente começa pela parte muçulmana, né? Então, pela manhã, a gente começa por Murshidabad, onde os passageiros eles vão visitar um palácio que se chama Hazarduari. Depois, a hora que vocês tiverem um tempo, pesquisem. Ele é um palácio super conhecido, porque ele foi construído por um arquiteto inglês. E aí, aqui é importante a gente lembrar da importância da colonização inglesa em certas regiões. Então, é muito comum nas cidades e nos vilarejos você ver essa mistura, né? Da arquitetura, da gastronomia, mas principalmente da arquitetura inglesa com a indiana, né? Esse palácio que a gente visita, ele é enorme e ele é conhecido pelo número grande de portas. Ele tem 1000 portas. Nossa. E aí a gente se pergunta por que é que ele tem 1000 portas, né? Mas um detalhe que talvez não, com certeza, né? Enquanto vocês estiverem no passeio, o guia vai falar para vocês, é que dessas 1000, 900 são reais. 100 são portas falsas, é só na fachada, né? Que tem, e essa é uma questão de design mesmo do arquiteto, de ser o palácio com maior portas.
E esse palácio, ele, na verdade, foi um símbolo de construção, né? Eles usaram essa construção para fortalecer e mostrar o poder britânico na região de Murshidabad. Então, isso a gente vê ao longo de toda a história em diversas regiões, não só na Índia, né? O quanto eles utilizam, né, de esculturas, monumentos e palácios para mostrar o poder de certa região, e nesse caso era dos ingleses sobre a Índia, né? E naquela época, na época que ele foi construído, o pessoal, o inglês, morava nesse palácio. É um palácio com 114 quartos, né? E aqui, como eu disse para vocês, não é só olhar a grandiosidade do palácio, é entender o porquê da história, o porquê da construção. E bem, depois que a gente visita esse palácio, conhece essa região, a gente segue o passeio até a Mesquita de Catra, que ela foi construída no século XVIII, e ela foi construída, olha a diferença, né? Por um Nawab. Também não sei se a pronúncia está certa, Nawab se escreve N-A-W-A-B, que para a cultura deles é como se fosse um governador, seria um rei, vamos colocar assim, daquela região. Era o governador da região onde essa mesquita está instalada. E aí, por que a gente faz visita nessa mesquita? Porque ela, além de ser uma das mesquitas mais antigas da região, é também a mais utilizada para oração que acontece às sextas-feiras na Índia. Então, ela tem uma importância atual muito forte. E aí, depois que a gente visita essa mesquita, então, primeiro a gente vê um palácio inglês, depois a gente vê a parte indiana com essa mesquita, né? E aí, com esse laço, né? Com esse resquício muçulmano, a gente retorna para o navio, e aí os passageiros vão desfrutar de um almoço a bordo, e enquanto a gente está tendo esse almoço, o navio está navegando em direção a Baranagar. E aí, em Baranagar, a gente vai conhecer os templos, que também é outro ponto alto da Índia, e a gente conhece os templos e as esculturas, e um pouco também da vida rural, que é muito forte para a economia da Índia, e que poucos turistas conhecem esse lado. À noite, porque não acabou por aqui, depois que a gente volta para essa parte à noite, a gente oferece a bordo um show de música no estilo Bollywood, que aí também é mundialmente conhecido, e a gente deixa esse show a bordo justamente para trazer exclusividade para os nossos passageiros. E é nessa noite também que a gente incluiu, não está aí no slide, mas a gente incluiu para 2021, a demonstração de aula de Henna. Então, a Henna, que também é super conhecida, aqueles desenhos das mãos, a gente tem uma demonstração e aula de como fazer a Henna. Podemos seguir. Você sabe que você falou agora dessa aula, eu me lembrei também de uma informação que é importante a gente passar, que são todos os roteiros, todas as saídas de roteiro de Índia, desse programa, são wellness. Lembra que a gente São wellness, sim. Muito bom então, ter lembrado disso, porque todos os a gente tem imersões no sentido de ter aula de yoga a bordo, a gente consegue organizar, como a gente faz visita aos templos, são roteiros considerados wellness, né, de bem-estar. Muito bem apontado. E durante esse programa, gente, principalmente para quem pratica yoga, vai ter sim, um instrutor profissional do yoga, né, que se chama Yogi, né? Eu não sei muito bem sobre isso. Mas ele vai estar a bordo e vai estar acompanhando o programa. Então, assim, exatamente, isso ainda é um a mais. Então, aquela pessoa que se preocupa com essa questão do bem-estar, porque a Índia é isso também, né? A gente fala muito de religião, cultura, mas esse bem-estar também, de onde surgiu, né, o yoga. Então, é muito legal e a gente tem isso disponível sempre na parte da manhã para você começar o dia, para realmente estar preparado para essa maratona, porque é muita informação, é muita visita, né, Nath? É realmente intensa a programação. Para quem acha que cruzeiro fluvial é para descansar, tem muita atividade, muita coisa para ver. Isso. Bom, e agora a gente segue para o 10º dia do roteiro. Aí a gente tem pela manhã a navegação, né? A gente faz a navegação, continuamos a navegação pelo icônico Rio Ganges. E hoje pela manhã ela é destinada justamente para observar a Índia sobre o olhar desse rio,
dessa deusa, né, Paulinha? Não sei se você chegou a falar da deusa Ganga, que é esse rio tão importante para a cultura hindu, né, que é considerada essa divindade, é nele, né, às margens desse rio Ganges, que acontecem diversas práticas e ritos. Inclusive, a cidade de Varanasi, que é a cidade que a gente oferece o pós-cruzeiro, se a pessoa quiser estender a viagem, ela é também uma das cidades mais sagradas da religião hindu. Ela é conhecida como a cidade da luz e da morte, né? É assim que eles definem essa região. E é em Varanasi que tem essas diversas práticas feitas, esses ritos à margem do rio Ganges. E quando o passageiro opta por estender a viagem, fazer esse roteiro e mais a extensão em Varanasi, na nossa extensão conta assistir um desses ritos, né? Então, o passageiro New World vai conseguir assistir esse ritual religioso hindu. Desculpa, pode falar. Porque o rio ele tem uma importância assim tão forte pro hindu, né, e para a Índia total, que é incrível, assim, diz que se você se banhar no rio, todos os seus pecados são, né, acabaram. Limpos, né? Limpos, exatamente. E aí você está liberto, uma libertação dos ciclos. Então, como eles acreditam muito realmente na reencarnação, né, nos ciclos, na troca, de castas, então, sim. É muito importante isso, assim, e eu acho isso, é muito cultural, né, então, assim, a gente vem de uma completamente diferente, né, então, assim, você estar presente nisso é realmente uma imersão no destino, gente. Sim, sim. E aí, até fazer uma correção, na verdade, a demonstração, a aula de Rena acontece nesse dia e não no anterior, peço desculpas pela confusão. E a bordo, a gente tem essa demonstração, essa técnica de como que eles fazem a rena. Eu não sei se você já viu fotos, Paulinhas, mas eu sou, assim, fascinada. É muito bonito. Os mosaicos são praticamente mosaicos que eles desenham na pele. É lindo de ver. Tão lindo, né? Sim. Eu fiz um em Dubai uma vez, eu acho lindo mesmo, principalmente na mão, assim, eu gosto muito, assim, eu gosto muito de colorido, né? Eu sou meio suspeita, eu gosto muito de cor, e a Índia é isso, é muita cor, dourado, eu gosto muito de joias, e eles têm muito isso. Um casamento, é o meu sonho ver um casamento, imagina, gente, naquele filme que a gente assiste, né, o Amor, como é que é? Rezar, Comer e Amar? Sei. Ela termina na Índia, né, a parte do amor. Ela termina na Índia, e aí, assim, tem essa parte do casamento que eu acho realmente lindo deles. Vale a pena, fica até de sugestão aí para vocês assistir o filme e já se inspirar para vender o roteiro, que é lindo. Bom, no 11º dia do roteiro, a gente está em Mayapur. Mayapur é o palco, né, o centro, é a referência do movimento internacional Hare Krishna. E é lá, eu não sei se vocês lembram da capa dessa apresentação, quando a Paulinha apresentou que seria o roteiro Índia, aquela capa, o fundo da capa é de um templo novo que eles estão construindo. Vedic em inglês é um templo planetário, me perdoa aqui, é um templo planetário védico que ainda está em construção e que assim que as coisas retomarem, esse templo vai ser terminado e os passageiros vão poder visitá-los. E a região de Mayapur e a Índia como um todo, né, muitas pessoas que estudam história sabem de todas as colônias britânicas que passaram e diferentes cidades e de todo esse resquício que se tem na arquitetura em outros pontos da cultura indiana, mas o que poucos sabem e que vocês vão descobrir hoje, os passageiros descobrem hoje, é das colônias francesas. E hoje a gente visita justamente um posto avançado, né, uma região que foi um posto avançado da França. Então, a gente começa em Mayapur pelo Complexo Hare Krishna. O Complexo Hare Krishna, ele está aqui porque o fundador do movimento Hare Krishna nasceu em Mayapur. E não por acaso, é por isso que eles estão construindo esse templo védico que eu falei para vocês, que inclusive é a foto dessa apresentação. Um detalhe curioso é que esse templo está sendo parcialmente financiado pelo neto do Henry Ford. Henry Ford é aquele lá mesmo da Ford, tá? E esse templo, o que eu achei super interessante é que o projeto desse templo,
ele foi projetado para ser maior que a Catedral de São Paulo em Londres. Então, ele vai ser um templo realmente de cair o queixo, vamos usar essa expressão. Então, de manhã a gente inicia, né, os passeios nessa parte de templos e conhecer o movimento Hare Krishna, que recebe turistas praticamente todos os dias, né? E à tarde a gente vai para a região de Chandanagar, que é a região de colônia francesa, tá? É essa parte, né? Esse posto avançado, ele foi transformado num museu. Então, os passageiros conseguem verificar, eles conseguem ver, né, a igreja cristã mais antiga da Índia, e também é nessa região, além de ter a parte do posto avançado francês, a gente também tem o palco dos principais festivais hindus, todos na mesma região, no mesmo bairro. Então, isso é muito louco e, ao mesmo tempo, é muito magnético, né? Isso encanta tantos passageiros por você ter essa mistura tão enraizada, né? Podemos passar para o próximo dia. E aí, o 12º dia desse roteiro, a gente está em Calcutá. A gente até colocar aqui, que isso é uma dúvida frequente, até curioso, em inglês é Kolkata, com K, e na nossa tradução fica Calcutá. Calcutá, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem muitas famílias de herança e de religião cristã, né, conhecem e visitam Calcutá para prestar uma homenagem à Madre Teresa de Calcutá e à sua congregação, que é a congregação da sede das Missionárias da Caridade. Mas antes da gente ter essa opção de ir ou não, porque a UniWorld dá essa opção, o passeio principal em Calcutá é para visitar o Mercado de Flores de Calcutá, que é imperdível, e as regiões, as áreas coloniais. Então, a gente começa no Mercado de Flores, que é um banquete para os olhos. A gente vai visitar também o bairro dos Oleiros, que são os fabricantes que fazem produtos de barro. Então, tem estátuas, vasos, diferentes itens. E também é muito interessante de observar a vida local. É nesse mercado de flores que você vê os comerciantes vendendo, o pessoal passando com as flores em cima das costas. Então, é muito interessante ver esse lado vivo de Calcutá. E, à tarde, os passageiros podem optar por conhecer no local onde viveu Madre Teresa, né? Para quem não sabe, eu acho muito difícil, né? Mas Madre Teresa, que por mais de 45 anos, ela atendeu os órfãos, os mais pobres, fez um trabalho de divulgação que se estendeu por vários países, e ela divulgava principalmente a sua congregação, né? E aí essa enorme causa, esse trabalho que ela teve ao longo da sua vida, fez com que ela ganhasse um prêmio Nobel da Paz em 1979, e depois da sua morte, depois de um tempinho, ela foi canonizada. Eu até cheguei a anotar, mas eu acho que eu não tenho a data específica de quando ela foi canonizada, mas, segundo dizem, a Igreja Católica canonizou ela pelo Papa Francisco, porque ela foi responsável por 2 milagres. Parte histórica de lado, isso a gente também deixa para quando vocês estiverem lá, para vocês saberem. A visita, ela inclui ver, né, um museu, a congregação onde a Madre Teresa viveu a maior parte da sua vida. É um local super simples, mas faz total sentido se você levar em consideração todo o legado que ela passava para frente, né, para a vida dela. Podemos passar. E aí, no dia 3, é o dia do desembarque, a gente já tem um transfer do navio para o aeroporto, e, novamente, se o passageiro quiser, ele consegue estender essa viagem, fazendo a parte mais holística, vamos colocar assim, com a extensão em Varanasi. Acredito que na primeira foto, quando a gente apresentou o navio, tinha, mas reparem, esse navio é um navio somente de suítes. Todas as cabines, né, na foto do lado esquerdo vocês conseguem ver, todas as cabines têm essa janela de, a grosso modo, né, vamos colocar assim, do chão ao teto, né, é uma expressão muito usada em inglês, legal, mas ela tem essa vista total, e o que garante também uma ótima experiência para qualquer passageiro que tiver, independente da suíte que ele optar, todas as suítes oferecem essa vista. Legal.
Podemos. E aqui, só para relembrar para vocês, a gente está com uma política de cancelamento temporária. Até 14 dias antes do embarque, o teu passageiro ele pode remarcar a viagem dele com tarifa protegida. Então, se ele está fazendo, por exemplo, Índia em novembro de 2020, ele quiser jogar para Índia, novembro de 2021, a gente faz essa alteração com a tarifa protegida. Ele pode optar por receber um crédito futuro e usar até 2022. E como até a Paulinha lembrou no início da apresentação, ele faz parte de um grupo, que é a The Travel Corporation, e o grupo detém, ele é dono de mais de 20 marcas voltadas para o turismo. A gente tem viagens terrestres, hotéis. Então, se o seu passageiro não quiser remarcar num cruzeiro, quiser remarcar com uma outra marca do grupo The Travel Corporation, ele também pode usar esse crédito futuro em uma das outras marcas que a gente tem. E, por fim, né, a gente tem promoção para 2021. Essa promoção é muito conhecida pelos nossos passageiros, o famoso Early Booking. Então, até 30 de junho, a gente está com descontos de até 10% por pessoas em datas selecionadas e roteiros selecionados. A VL tem toda a relação de quais são as datas e quais são os roteiros. São diversas datas, por isso que a gente não consegue colocar todas aqui no slide, mas precisando de qualquer informação, eles passam os detalhezinhos para vocês. Isso. Bom, complementando essa questão tem o early book, tem a flexibilidade de remarcar a viagem, né? E eu queria também só complementar na questão dos novos protocolos, tá, Nath? Só para a gente, como se diz, reforçar, né? A gente tem tido algumas informações sobre como vai ser a retomada, tá? Os navios ainda não voltaram a navegar, mas eu quero que vocês tenham em mente, assim, que toda a parte de alimentação, o que era em self-service, buffet, não vai existir mais, vai ser à la carte. As porções que eram compartilhadas vão ser porções individualizadas. E a gente sabe que a indústria do cruzeiro, né, Nath, ela é uma indústria muito preocupada e sempre foi, assim, dos exemplos, assim, para você realmente tomar como posso dizer, tudo super muito bem limpo, tudo super muito bem higienizado. Os navios comportam, sei lá, 100 pessoas, eles sempre colocaram 80 pessoas, então eles sempre foram, realmente a gente pode ter como uma referência, a palavra é essa, Sim. referência, Sim. Referência como segurança na parte de treinamento. Então o staff, a gente vê realmente que é um staff que trabalha super bem, ele é um staff que tem cargas horárias flexíveis, então você não vê um tripulante num cruzeiro fluvial assim cansado, ele está sempre muito disposto, sempre muito solícito. Então as pessoas que estão lá dentro, sim, estão sempre muito bem, muito querendo fazer o melhor trabalho, e a excelência, eu encontro isso muito nas marcas que a gente representa. Então, até complementar, a Uniworld foi a primeira a liberar todos os processos de limpeza e segurança. Está no nosso site, a VL tem também todas as informações e todos os nossos novos protocolos em português. Ela foi a primeira companhia de cruzeiro fluvial a deixar isso a público e já listar todas as nossas novas normas. Então, como bem a Paulinha disse, a gente tem agora, todas as refeições agora, elas são sempre feitas na mesma mesa, com as mesmas pessoas. Então, por exemplo, a gente está no nosso roteiro de Índia, Paulinha, tá eu, você, o Ricardo e a Gi. Todos os dias a gente vai tomar café da manhã, a gente vai ter o nosso almoço e o nosso jantar, os 4 sempre juntos na mesma mesa, e sempre servido pelo mesmo grupo de garçons. Então, são pequenos detalhes que, na verdade, por exemplo, num navio como a Índia, de 56 passageiros, a gente já oferecia essa personalização e essa segurança, e agora a gente está afinando, né, ajustando algumas coisas com os governos locais para garantir ainda mais essa segurança. Mas é isso mesmo. E todas essas novas medidas estão no nosso site em inglês, e a VL tem todas essas informações em português, detalhadinhos, então se depois eles quiserem compartilhar, a VL tem todas essas informações. Isso. E a gente fica em São Paulo, né? Nosso escritório a sede fica em São Paulo, mas a gente tem os nossos parceiros distribuídos pelo Brasil. Então aqui tem a relação, eu tenho certeza que vocês batendo no olho já vão identificar alguns.
e eles têm conseguido fazer um trabalho, um bom trabalho, têm conseguido levar realmente o produto para as agências. Mas fiquem à vontade, que vocês precisarem também, a VL está de portas abertas sempre. Inclusive, a gente tem todos os canais, mídia social, né, mídia digital, a gente tem o YouTube, que tem tido todas as gravações desses webinars que a gente tem feito, estão disponíveis lá. Então, se você quiser recomendar para alguém, que você falou, nossa, essa viagem de Índia, ou então quero retomar algum ponto que elas falaram, então estão todas as gravações disponíveis. Facebook, Instagram a gente tem tido um trabalho de lives, o Ricardo tem tocado essa parte, e é muito legal porque conta as experiências realmente de quem já vivenciou a viagem. Então, é bem legal e acontece no Instagram. Nosso site está super completo, cada vez mais a gente está investindo em conteúdo, então essa questão de novos protocolos também estão disponíveis no nosso site. A gente tem um banco de imagens que eu achei incrível, por companhia, tá? E aqui tem o e-mail e tem o símbolo do WhatsApp. Então, se vocês quiserem solicitar o meu WhatsApp, podem me pedir. O meu e-mail é paula@vele.tourdturismo.br. E chegamos ao fim de mais uma apresentação, infelizmente, né, Nath? Mas, assim, é muito bom poder compartilhar com vocês. Agradecer mais uma vez o tempo da Natália. Realmente é sempre muito bom poder estar aqui com ela, que é uma pessoa que ama história, está sempre estudando muito para compartilhar os detalhes, as informações, as curiosidades. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Paulinha. Obrigada a toda a equipe da VL pela oportunidade, pela parceria. Aqui, como fornecedora, fazendo parte da UniWorld, reiterar que a VL é uma equipe e um ótimo parceiro, sabem tudo da companhia, então vocês estão em excelentes mãos. Espero ter encantado a todos. Paulinha também arrasou na parte terrestre, contou bastante detalhe para a gente. E até uma próxima oportunidade. Com certeza. A gente se vê na próxima quarta-feira, mesmo horário às 10. E fiquem bem, fiquem em segurança e eu espero vê-los em breve. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada.